A gente vai falar um pouquinho de economia, claro que não deu certo, né, como todos os outros anteriores do governo Sarney, e não vai dar certo também o que o Lula anda falando e dizendo por aí, né, e fazendo, porque acho que nem é este o objetivo, a gente sempre fala sobre isso, né, Consta? Que a coisa é de propósito, né? Então, já falei sobre isso, a inflação oficial, o IPCA, acelerou agora em fevereiro, foi a 1,31%, a maior taxa por mês em 22 anos, também o maior índice mensal desde março de 2022. Então, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 5,06%, está acima do teto da meta, né, 3%, 4,5%, 3% é a meta, pode ser 1,5% a menos, 1,5% a mais, então o teto da meta é 4,5%, está em mais de 5%. Só que para o Lula está tudo bem. Aí, num evento em São Paulo, ele afirmou que ainda não encontrou um motivo para o aumento do ovo de galinha. Nós estamos agora com um problema de alimento, que vocês sabem que o ovo está caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Alguém está sacaneando as galinhas. Alguém está sacaneando as galinhas. Sabe? Alguém pode ficar certo que está sacaneando as galinhas. Porque essas galinhas que botam ovo, elas ficam trancadas. Elas, coitadas, ficam pondo 3 ovos por dia. É só comendo, bebendo água e pondo ovo. Comendo, bebendo e pondo ovo. Sabe? Não deixa a coitada descansar e vem jogar a culpa em cima da galinha. Não. Nós não aceitamos isso. De acordo com o IPCA, o preço dos ovos de galinha teve um aumento de 15% apenas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. E, mais uma vez, o Lula prometeu picanha para o povo. Então não tem explicação. Esse ovo está caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Sabe? A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe? Vamos. Nós estamos numa briga tremenda. Consta numa boa, cara. Vai aí você. Parece mais enlouquecido do que nunca, né? E outra coisa, Consta, nós vamos comer picanha outra vez? Porque teve alguma vez que teve picanha? Eu perdi Não isso? no governo dele. Não no governo dele. A promessa foi substituída pela abóbora, né? E chicória. Veja, é um cafajeste, né? É um mitomaníaco que faz promessas estelionatárias, demagógicas, populistas. Mas aí que vem um ponto-chave lá, como eu vou até jogar a bola para o nosso convidado, para o Nicolas, fazer a análise política disso tudo, né? E acho que ele está com o termômetro certo, com o pulso certo. Isso é o que o povo está saturado e que pode fazer muita gente realmente vir para o lado de cá, digamos assim. Infelizmente, é verdade, eu queria que toda essa gente viesse para cá, por sensibilidade ao caso do Clesão, da Débora, até o meu, né? O Daniel Silveira, Felipe Martins. Mas não, vamos ser realistas. Isso aí pode fazer muita gente virar a chave. Então nós temos que saber trabalhar bem isso, porque é uma desgraça o que está acontecendo para o povo. Mas, e aqui é o ponto, quem pode alegar a surpresa? Talvez o seu José, a Dona Maria, mais alienados, tudo, talvez eles realmente tenham acreditado, embarcado nessa promessa furada. Agora, o Armínio Fraga, o João Moedo, a Helena Landau, o Pedro Malan, o senhor Luiz Stuberg, um dos maiores gestores do Brasil, do Fundo Verde. Esse pessoal, quando fez o L, não sabia o que estava fazendo. Os isentões todos que ficam fazendo sempre essa comparação de que Lula e Bolsonaro, a polarização, os extremos. Esse pessoal não sabia a diferença entre Fernando Haddad e Paulo Guedes? Esse pessoal não sabia a diferença de um ministério composto por Tarcísio, por Ricardo Salles, por Tereza Cristina, e um ministério composto por essa turma que está aí? Eles não sabiam a diferença do pessoal que tocou o Mensalão, o Petrolão, e de um governo que ficou 4 anos sem escândalo de corrupção, a ponto de terem que criar uma CPI farsesca com aquela trinca,
que a Globo tratava como porta-voz da ciência e da ética, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues e o Renan Calheiros. Tiveram que inventar a corrupção da vacina que não foi comprada. Depois tentaram importunação da baleia, leite moça para os militares, apartamentos, joias. Agora está aí a decisão, né? Aí passa batido pela mídia. A decisão de que presentes personalíssimos são dos presidentes. Acabou a história das joias, porque era tudo farsa. Então, não sabiam a diferença, esses tucanos de mercado? Não sabiam o que ia acontecer com a economia? Sério? Não dá para alegar ignorância, ingenuidade dessa gente, da elite, dessa elite. Então, o que está acontecendo? É um projeto tucanopetista de extirpar da democracia à direita, mesmo que o custo seja a destruição da economia, uma vez mais. Eles acham que dá tempo de controlar, de talvez colocar o Alckmin. E aí é o que eles queriam desde o início, porque o Alckmin não tem voto, mas se humilhou, falou que o Lula queria voltar à cena do crime, depois gritou Lula! Lula! E tentou até cantar a Internacional Socialista. O sujeito se sujeitou a isso, né? Aceitou esse papelão, achando que iam controlar o Dirceu, que está de volta, a volta dos que não foram. Né? Então, assim, Nicolas, o que fazer perante esse quadro? Né? Toda vez que eu vejo o Lula falando, eu fico assim, gente, como que todos os brasileiros aptos, mais de 35 anos, a se candidatar a presidente da República, nós escolhemos o Lula? Assim, nós não, né? Como que esse cara, ele é o presidente da República? De todos os brasileiros acima de 35 anos, ele é o mais apto a tocar o nosso país. É realmente inacreditável, né? Quando ele fala que algum ladrão, né, deve estar roubando aí os ovos aí da galinha, tá sacaneando a galinha. Assim, é praticamente ele falando, né, pro próprio espelho e, enfim, não conseguindo perceber que, né, falsamente, de que ele é o responsável, obviamente, por tudo isso. Esse ponto que o Constantino colocou, eu queria comentar só antes, ele é muito importante. As pessoas que, enfim, fizeram L, né, inclusive até mesmo por conta de uma campanha parcial do Tribunal Superior Eleitoral, comandado pelo Moraes, onde você não podia associar Lula a regimes totalitários como o da Nicarágua, como o do Nicolás Maduro, e posteriormente Lula recebe com tapete vermelho Nicolás Maduro aqui no governo. Não podia, né, associar as falas do Lula, dele próprio, ao aborto, que você também seria taxado de fake news e tomava multa eleitoral. E o outro lado falava em rede nacional que o Bolsonaro iria acabar com o 13º, que iria acabar com as férias, que ele era pedófilo, que ele era, enfim, canibal. Então, é inacreditável como o processo levou as pessoas também ao engano. Então, sim, de fato, muitas pessoas que precisam de uma cesta básica, que necessitam, né, ali, enfim, de uma assistência, né, governamental financeira, ficaram ou enganadas e pensaram talvez ali em si próprias, mas estas pessoas, né, que, enfim, são pessoas esclarecidas, pessoas que estão em locais de poder, continuar apoiando o Lula só porque, enfim, tem nojinho do Bolsonaro, é um nível de mau caratismo muito grande. Até mesmo porque, nesses momentos agora, Consta, não são essas pessoas que estão sofrendo. Não é a família deles que estão deixando de comer carne. Não são as famílias deles que estão tomando um tiro de bala perdida quando vai para a escola. Não são os amigos deles, né, que estão sofrendo por conta da inflação. Pelo contrário, muitos deles se ainda querem se aproveitar ainda do mal do mercado para poder ganhar em cima disso. Então isso de fato assim, é preocupante de saber que tem tanta gente ruim em grandes posições aqui no nosso país. Agora, o que fazer? Óbvio, tem o a curto prazo, médio e longo prazo, né? O longo prazo eu sempre sou muito enfático aqui nos programas de mostrar que esse é um problema cultural no nosso país. Quando nós chegamos, por exemplo, nos Estados Unidos, explica o Brasil para o americano, assim, é um absurdo, ele não acredita. Assim, é algo como falar assim, para um brasileiro, talvez, que sei lá, o que é eu nem sei mais o que é absurdo para o brasileiro. Eu estou pensando num exemplo aqui, mas assim, é como dizer que não, o Brasil não vai acompanhar a Copa do Mundo. Não, como assim?
Não, a gente vai acompanhar a Copa do Mundo. Para o americano é inaceitável o que acontece no nosso país. Agora, por quê? Porque ele olha para trás e ele tem pessoas que lutaram pela democracia, lutaram pela liberdade, morreram por ela, inclusive, então eles olham para trás e tem quem se espelhar. O brasileiro olha para trás e ele não sabe quem é Joaquim Nabuco, ele não sabe quem é André Rebouças, ele não faz ideia quem foi Leopoldina, ele não sabe quem foi Dom Pedro I, pelo contrário, ele faz na maior festa que tem no Brasil, né? Ele coloca um índio com a cabeça de Dom Pedro II cortada, segurando, ou seja, ele mesmo faz uma degradação com a sua própria história. Então, a longo prazo é isso. Agora, a curto prazo, nós temos aí 2026, eleições para Senado e para deputados, né, federais e outros campos de poder também, né, deputado estadual, governador, presidente, enfim. Eu acho que está nas mãos dos brasileiros agora tomar uma atitude diferente, né, dar um basta com relação a um Senado frouxo, a um Senado reprimido, a um Senado que está acovardado, né, pelas mordaças do STF. Eu acredito que cada brasileiro agora vai ter que colocar sua régua maior de escolha de Senado, até mesmo porque o preço de colocar covardes lá sai muito caro, né? Minas Gerais, inclusive, votou no Pacheco para poder tirar a Dilma. Mas, enfim, pelo que o Pacheco fez, eu preferiria a Dilma. Pelo menos a gente estava rindo agora e não se lamentando, né, de ter tido o Pacheco como presidente do Congresso. Ou seja, em curto prazo, curtíssimo prazo, eleições, a médio e longo prazo, pensar realmente em mudanças estruturais do nosso país, e a longo prazo é cultura, é educação, é família. Eu estou contribuindo, já fiz mais uma, e espero colocar mais gente para mudar esse país aí. Lacombe, Diga, Ana. posso aproveitar a presença do Nicolas aqui com a gente e fazer uma pergunta para ele? Por favor. O Nicolas, é importante, né? Agora que você tocou na eleição 2026 e meu Deus do céu, é tanto pratinho para a gente rodar, né? O brasileiro não tem sossego, tem coisa que a gente parece que a gente falou há 2 anos e já está de volta, é tanto problema para a gente resolver. Mas realmente, Nicolas, aqui na minha casa há certos cenários que eu traduzo para o meu marido e ele olha para mim e fala assim: você não traduziu alguma coisa errada? Eu falo, não, é isso mesmo. Ele, mas não tem como, é a Suprema Corte. Eu falo, não, mas tem sim, a Suprema Corte do Brasil tem sim. Então é bem real isso. Mas, Nicolas, olhando para 2026, você, como um dos deputados mais ativos ali na Câmara, acho que uma das maiores preocupações do brasileiro, dos brasileiros hoje, não dá, é um assunto tão tabu, né? Olhem a autocensura. Será que eu posso falar? Será que eu não tenho censura no Brasil? Não, vocês falam tudo, a gente tá, né, pisa em ovos. O grande tabu, que é urnas eletrônicas com o voto auditável, o voto físico, mas principalmente o respeito ao artigo 37 da nossa Constituição, que é a contagem pública, né, o escrutínio público. Você acha que tem espaço para isso ser debatido de novo, ou os parlamentares ainda estão com medo? É um tabu? Não é? Nós vamos poder falar nesse assunto para que legislações que protejam as nossas eleições elas sejam discutidas, passadas. Como você vê esse cenário em relação a esse assunto, que é um assunto que ainda preocupa demais o brasileiro, nossas infalíveis urnas eletrônicas? A esquerda fez um excelente trabalho, Ana, de demonizar qualquer pauta que questione a transparência, segurança das urnas eletrônicas. É inacreditável, como, por exemplo, eu, durante as eleições, eu questionei o TSE e a minha conta foi derrubada por mais de um mês. Eu não sei se talvez foi por isso exatamente, mas por ter sido meu último post, eu acredito que tenha sido. E até hoje eu não tenho acesso ao processo, nem o meu advogado, enfim. Assim segue a humanidade. Então, a esquerda, juntamente com a mídia, todos os cúmplices, fizeram um trabalho muito grande de demonizar esse assunto. E relembro aqui aos senhores de que
Até não muito tempo atrás, Flávio Dino estava dizendo que existia fraude nas urnas eletrônicas. O dono, né, Simone do Tebet. Simone Tebet, o outro lá também, o Carlos Lupe, quem foi? Que o Bolsonaro sempre fala sobre ele, né? Não sei se ele era do PDT, não sei qual partido, mas de esquerda, né? Que, enfim, O questionou Lupe isso também. defendeu. O próprio PSDB, nas eleições contra a Dilma, também questionaram. Ou seja, é algo que gera insegurança, sim, no brasileiro. Agora, eu tenho lido mais a respeito disso, eu tenho visto assim, que o buraco é mais fundo ainda, porque mesmo que você faça isso, o grande problema, existem várias pessoas que falam e estudam bastante isso, muito mais do que eu, falam que o problema de fato é, digamos assim, é a apuração, é quem conta esses votos, dar transparência a quem vai contar tudo isso. Então, tudo bem, agora você cai lá o papel, né, do seu voto, tá? Mas quando tudo isso chega em uma database, quem que de fato faz a conta disso? Quem dá transparência a isso? Quem são as pessoas que, sabe, dão legitimidade a esse processo? Então, assim, espaço para debate tem, eu não vejo que isso será cerceado. Por um outro lado, não sei se são todos os deputados que teriam, digamos assim, o peito para poder enfrentar esse tema, afinal de contas, a gente sabe que nem todo mundo tem a liberdade que eu tenho, que outros deputados têm de falar, porque, caso contrário, podem pressioná-los com alguma coisa que eles têm de rabo preso. Mas eu vejo que sim, é uma preocupação, a gente precisa retornar esse tema. Eu, mais uma vez, me coloco à disposição nisso, eu sei que é um tema, digamos assim, sensível. Eu confesso que existe algo que está sendo feito ou que foi passado e que, enfim, me foge aqui a memória a respeito desse tema lá no Congresso, mas que eu, enfim, gostaria de falar aqui, mas me foge a memória, que foi na CCJ, alguma coisa que tenha passado nesse sentido lá no mandato da Caroline Detone, mas, mais uma vez, eles fizeram um excelente trabalho de demonizar esse debate, e eu acho que, assim, enfim, é em cima da hora. E eu só não acho que as pessoas precisam fazer com que isso desanime elas de sair das suas casas para poder votar. Eu vi isso muito acontecendo pós-eleições, a derrota do Bolsonaro, do tipo, não confio mais, não vou voltar, deixa para lá. Enfim, a gente não pode fazer com que o tiro saia pela culatra e eles usem isso contra nós, né? Então é um tema sensível que a gente precisa trabalhar, mas que eu acho que ainda demora um tempo até que a população brasileira entenda a gravidade do que está acontecendo com as nossas urnas eletrônicas. Olha, o Bom, e pessoal apesar, aqui no então, chat diga, falou para eu não pisar em ovos, porque o ovo está caro. O pessoal do chat também é contribuindo com o então, São bom, humor. vários, são vários ovos. O ovo tá caro, tem um ovo também que persegue, um cabeça de ovo, né? Que persegue, enfim, é muita coisa. Olha o Não, você é o vamos do preconceito. lá. Não, bem. Você é o do bem, Constantino.